vez. Bom dia mais uma vez. Essa aula está sendo gravada. E hoje nós vamos fazer mais um recorte da nossa temática. Tá? Como que eu organizei hoje? Hoje eu organizei mais em termos de indagações, para que a gente possa, a partir daquelas indagações, eu ir trazendo os recortes teóricos. Tá bom? Então, a primeira coisa, eu trouxe uma reportagem, ela é de 2016, mas o jornal Estado de São Paulo, em 2016, publicou uma matéria que mexeu muito comigo, sabe? Com muitas pessoas. O título era Sem boletim, ensino infantil ganha relatório. Na falta de provas, escolas investem em avaliar detalhadamente como se dá o desenvolvimento das habilidades cognitivas das crianças. Então, na época, né, isso mexeu muito com todo mundo, porque é como se o relatório descritivo tivesse chegado às escolas para substituir o boletim, como se a questão da avaliação objetiva, com notas, fosse importante para o nosso segmento. Então, a primeira pergunta que é importante, dando um recorte aqui nessa parte, ao processo da educação infantil, e trazendo um pouco dessa experiência lá de Reggio Emília, o mais importante é sempre a gente pensar, e o primeiro dia do debate eles trouxeram muito isso, qual é a concepção de infância que permeia essa abordagem de avaliação, que permeia a nossa prática pedagógica. Então, muitas vezes, a gente fica pensando em regras, em fórmulas, em dicas de como fazer, né, de como ter um olhar para avaliação diferenciado, mas na maioria das vezes a gente não muda o nosso olhar para essa criança, pensando na educação infantil, e para esse aluno nos outros segmentos. Então, de nada adianta eu estudar, vocês aqui enquanto estudantes, eu enquanto professora, nessa troca de uma boa forma de avaliar, de pensar nessa avaliação formativa, processual, se eu não mudar a minha concepção em relação a esse estudante. Que estudante eu quero formar? Como eu enxergo a minha criança e o meu aluno em sala de aula? Eu acho que são questões muito importantes para a gente pensar, porque eu posso ter um caderno com 1000 dicas, pegar o planejamento de um outro professor que eu acho mais contemporâneo, mais moderno, mas se eu não mudar essa minha visão, eu continuo fazendo da mesma forma. Está dando para entender um pouco? Quando a gente pensa no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento das crianças nesse âmbito escolar, eu tenho que lembrar que, voltando lá no primeiro período, né, nas inteligências múltiplas de Gardner, e nas teorias de aprendizagem que nós aprendemos, como que o meu instrumento avaliativo está dando conta desse ser total que Valon traz, dessa pessoa completa. Quando eu pego um instrumento prova, muitas vezes, e na maioria das vezes, eu trago a concepção de avaliar somente aspectos cognitivos. E muitas vezes o cognitivo não em cima de habilidades, mas em cima da expectativa do professor. Quando faz uma avaliação e que a gente precisa de gerar um mapa de resposta, isso acontece também aqui na disciplina, então, às vezes, é um pouco até incoerente aquilo que eu falo com o instrumento que eu tenho que apresentar institucional, porque eu tenho que aplicar para vocês uma prova, eu tenho que aplicar atividades onde tem um mapa de respostas aí para auxiliar nessas correções. Muitas vezes, e aí pensando aí no presencial, na sala de aula, eu desconsidero aquele aluno completo.
Eu desconsidero as habilidades, as múltiplas linguagens que aquela prova não dá conta de abarcar. Por isso que a prova, se eu estou numa escola onde essa é uma exigência, esse instrumento é uma exigência, eu não posso esquecer de pensar em outros instrumentos aí avaliativos. Outros instrumentos que deem conta dessa avaliação processual. Porque senão, voltando nos nossos encontros anteriores, eu vou basear todo o processo de aprendizagem num único resultado, que é um resultado de uma prova formal final. Se eu tenho instrumentos avaliativos onde eu vou, ao longo do processo, percebendo a aprendizagem dos meus alunos, como eu já disse também anteriormente, para corrigir rotas, tudo faz sentido, porque eu não espero chegar lá na prova final, que seja da etapa, que seja do semestre, para ver um resultado insatisfatório. É fácil? Não, não é fácil. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu tenho que ter um compromisso com a aprendizagem. Lembrando daquilo que fala tanto no nosso livro, nos vídeos e também nas aulas anteriores, a avaliação só tem sentido se gerar aprendizagem. Mas muitas vezes a gente não vê isso no dia a dia. Né? Então, nosso papel é muito importante enquanto educador. E o nosso desafio também é grande. Eu trouxe algumas perguntas aí para que possamos pensar nela. A primeira eu vou trazer uma fala de Celso Vasconcelos, que também é um estudioso aí da área, né, da educação, da avaliação, que ele diz o seguinte: a primeira questão a ser feita é avaliar para quê? Para localizar a necessidade do aluno e para atender a superação. Quando então temos um aluno ou vários que não estão acompanhando, é preciso parar para atendê-los. É elementar isso. Quando a dificuldade é localizada, o professor precisa se comprometer com a busca de uma estratégia e com a superação da barreira. Um outro professor, que é da Universidade Estadual de Acaraú, lá no Ceará, chama Vicente Martins, ele traz uma outra fala que é o seguinte: o modelo de avaliação escolar vigente no país não apenas reprova, mas faz com que um número significativo de crianças e jovens em idade apropriada não queiram mais estudar, porque não reconhecem na escola um espaço para desenvolver sua capacidade de aprendizagem, assimilar bem os conteúdos. E também não vê na escola um lugar para desenvolver sua capacidade de aprender, autonomia intelectual. Diante dessas duas, né, ponderações aí, tanto do Celso Vasconcelos quanto do Vicente Martins, como podemos refletir sobre essas duas opiniões? Vocês enxergam isso hoje no contexto? Vocês concordam, gente, com os dois pesquisadores aí?
Professora Ana Carla, pode repetir de novo o primeiro? Aham. Celso Vasconcelos fala que a primeira questão a ser feita, né, que o educador tem que fazer, é avaliar para quê? Para localizar a necessidade do aluno e para atender a superação. Quando então temos um aluno ou vários que não estão acompanhando, é preciso parar para atendê-los. Isso é elementar. Quando a dificuldade é localizada, o professor precisa se comprometer com a busca de uma estratégia e com a superação da barreira desse aluno. Tem um pouco a ver com tudo que nós iniciamos a conversa hoje nas aulas passadas, né? O que eu, assim, que me vem à mente, né? Eu concordo, mas assim, eu acho que a gente às vezes, não sei se é por aí o caminho, né? Até de uma reflexão nesse momento, mas é que se a gente for depender da estrutura escolar para fazer isso, se ela não existir, a gente às vezes se limita, né? E não dá conta de realizar isso. Eu penso cada vez mais que é uma decisão do educador, íntima, e que, como você coloca, não é fácil. Porque se eu tenho uma estrutura escolar em que até isso é dito como sendo algo importante, mas que no dia a dia, que é muito corrido, não tem até uma organização que seja capaz de dar conta dessa complexidade, fica muito por conta do educador, na medida da sua possibilidade, ter essa sensibilidade e ir lidando com isso da forma como ele pode. Porque realmente é complicado, né? Desenvolver esse olhar que está baseado num estudo, um conhecimento adquirido, constante, lidar com a dinâmica intensa de sala de aula, né? Educação infantil, acho que principalmente, eu acho que hoje as crianças estão muito demandando até emocionalmente muito do professor, né? Fisicamente, porque são crianças que estão às vezes mais agitadas, mais ansiosas e tudo mais. E se a gente olhar a avaliação como algo que também tem que ser o nota 10 ou algo muito bom, até para a própria escola se sustentar, né? Se for uma escola privada ou até outro no exame, o professor fica perdido no meio desse processo, né? Então, eu penso que tem que realmente ter muita base de estudo, de renovação, né? De conhecimento, de ir a congresso, de conversar, para que o educador, se estruture para dar conta disso já como uma forma de viver. Porque senão eu acho que se perde mesmo, porque senão você fica pensando, sem perceber, pensando em avaliação naquele momento. E é o dia a dia, e o dia a dia é dinâmico. E a gente fica muito com quem está muito bem, ou com quem está muito mal também, que é algo que foi já trazido aqui no nosso estudo, e às vezes aqueles alunos que estão, né, numa graduação, que é a maioria, né, porque também quem é que está muito bem, quem é que está muito mal, do ponto de vista integral tem nuances também, né? Mas a gente se apega àqueles que vão, como se fosse assim, fica mais fácil a sua vida como professor, né? Diante da escola, diante da direção. Eu acho muito complexo. Quanto mais a gente lê e pensa, é mais complexo, eu acho, do ponto de vista do educador. São ponderações importantes que você trouxe, porque é o seguinte, independente da disciplina, independente do tópico, é por isso que eu iniciei, né, nos nossos encontros falando muito dessa visão de postura, né? Essa reflexão, e o que eu falei aqui hoje no início também, que é uma experiência que eu também trago dos estudos meus de Regia Emília, que se você, enquanto professor, não entender esse outro e o seu compromisso com o processo educativo, não adianta nada. Vocês podem fazer a pedagogia, 1000 cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, que vocês não vão mudar esse olhar, né? Então, a primeira coisa é a mudança desse olhar para esse sujeito que conecta comigo na sala de aula, né? Que estudante, voltando àquilo que eu iniciei, eu quero formar. Qual é o meu papel e meu compromisso com esse processo de aprendizagem dele? Eu estou numa escola, vamos pegar hipoteticamente aqui, se eu estivesse numa escola muito tradicional, onde os instrumentos passados para mim fossem, você só pode trabalhar aí com prova. A gente não aceita outro tipo de avaliação. Ok.
é um tipo de instrumento. Mas eu, enquanto professor, eu tenho como escolher outros instrumentos, né? Por meio de pautas de observação. Hoje estão falando tanto das rúbricas também, no sentido de eu poder pensar nos objetivos de aprendizagem e acompanhar esse contexto. Então, vamos ver, eu tenho uma turma de 25 alunos, 30. Eu vou conseguir fazer isso com todos os alunos sempre? Não. Mas eu consigo elencar objetivos. Se eu trabalho os resultados como uma forma de diagnóstico também, como nós conversamos nas aulas anteriores, eu consigo elencar, olha, nessa aula hoje, o meu foco de observação vai ser com esses 5 alunos. Eu preciso de entender como eles aprendem. Eu preciso perceber as dificuldades para poder fazer ajustes. Então, quando a gente percebe aqui, né, essa fala do desculpe, do Celso Vasconcelos, é importante, primeiro, não conceber a avaliação escolar na perspectiva do resultado, mas lembrando na perspectiva da aprendizagem. Eu preciso, enquanto professor, nem que seja na minha sala, garantir, sim, acesso ao conhecimento, porque senão gera a exclusão social e a evasão, como diz Vicente Martins. Se o aluno não vê sentido do processo dele na escola e ele acredita que ele não está aprendendo nada, ou que ele não consegue aprender, que é pior ainda, vai ter, quando ele tiver autonomia para isso, a saída da escola. Mas, se naquele dia eu penso naqueles 5 estudantes e vejo o que eu posso fazer para ajudá-la a corrigir essa rota, para não chegar na prova, porque a prova tem que dar, essa escola me obriga. Nosso sistema brasileiro ainda é muito preso à avaliação no instrumento, né? Eu falo no exame, nessa diferenciação de examinar o aluno, e um dos instrumentos mais utilizados é a prova. Tanto que nós temos ENAD, nós temos ENEM, nós temos as avaliações de larga escala, onde elas chegam para nos avaliar os nossos alunos. Mas se eu vou pensando na aprendizagem no processo, vai poder até ter uma nota que não seja tão satisfatória. Mas se eu penso como diagnóstico, eu não vou ter aqueles alunos que vão chegar numa prova tirando um 0, sem saber nada. Isso eu estou falando de alunos que não têm necessidades, né? Específicas, porque eu tenho outros que eu vou precisar de ter uma forma de pensar esse aluno diferente. Mas o nosso compromisso, ele é importante. E quando a Jussara Hoffmann, ela traz que a avaliação escolar só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para uma melhor aprendizagem, a ênfase que ela dá é o quê? No aprender. Então, eu tenho que repensar currículo, gestão, organização da sala de aula. É interessante que uma fala lá que ficou muito forte para mim, em Régia, eles brincaram e falaram assim, gente, a forma como eu organizo meus espaços diz de quem eu sou. Né? E, às vezes, tem uma escola que se diz totalmente moderna, avançada, construtivista, e aí você fala, quero visitar essa escola. Quando você chega lá, os alunos estão enfileirados. Não tem promoção de debate, não tem olho no olho, os questionamentos dos alunos não são considerados, as dúvidas não servem para um novo planejamento do professor e para uma autoavaliação da sua didática. Então, será que realmente a minha concepção de escola mudou? Ou eu tenho uma fachada para vender aquele meu produto? Porque, às vezes, a pergunta incomoda o professor.
você promover uma aula de indagações, que é a nossa proposta hoje, ela é mais difícil, porque eu não sei o que o aluno vai perguntar, eu não sei qual que vai ser a dúvida dele. Trazer uma aula formal, chegar numa sala, minha asma hoje está atacada, viu, gente? Desculpa, porque voltei de avião, essas coisas. Chegar numa sala de aula com tudo pronto, onde o aluno é um mero espectador, é muito mais fácil. Concordo? Então, o professor, ele precisa deixar de ser aquele apenas que passa informações, para ter parceria, para pensar na construção desse conhecimento. Então, eu vim, né, eu que sou mais velha aqui, acho que de todo mundo, eu passei por todas as etapas de processo também enquanto professora. De uma professora onde eu chegava com as minhas aulas todas prontas, onde eu tinha o meu planejamento, que chamava, né, meu plano de aula, onde até as perguntas e as respostas que eu queria, eu induzia a forma ali de conectar e de conduzir aquela aula. Mas aquilo, né? Quanto mais eu vou avançando, mais eu sou crítica em relação à minha postura, à minha prática e à minha forma de considerar o outro Ana no Carla, processo de aprendizagem. Pode falar. essa questão aí que você falou é incrível, né? Se formulava as perguntas, ok, formular a pergunta, ok, né? Mas os professores já escreviam e determinavam as respostas que eles queriam ter, ou seja, aluno nunca foi um ser pensante, né? Ele é um ser pensante, e é um ser pensante, mas o professor não considera, porque dá trabalho, porque eu tenho que analisar aquela resposta, É, e aí, muitas vezes, aquele padrão de resposta não se encaixa, né? É não por se isso que encaixa. vocês, quando me pedem, às vezes, nessa questão da releitura de uma avaliação, de uma questão que vocês colocam no AVE, isso é muito importante, porque, às vezes, de acordo com o que você discute com o tutor, com aquele padrão de resposta, né, que você tem que ter um norte. Quando você faz uma questão, você tem uma educação, uma intenção educativa por trás daquela questão, numa avaliação, e você tem alguns padrões do que é esperado dentro do conteúdo para a resposta. Mas aquilo não tem que ser exatamente com a sua fala. E quando você tem um olhar do outro, às vezes, que não é o professor, em tudo, segue à risca os tópicos, né? Então, é muito importante uma releitura de várias questões aí da educação, da sala, do EAD, nessa questão da tutoria, da mediação do processo, do auxiliar na sala de aula, né? do acompanhante ali, dos ATs ali, das crianças de inclusão. Porque eu preciso de considerar a aprendizagem. Eu acho que eu falei com vocês no encontro passado, se eu não me engano, no presencial, como é a minha forma de avaliar, né? De entregar, de vocês me devolverem, de eu conseguir reconsiderar, de eu pensar, de eu ajudar a construir esse processo. Esse é o papel do professor, e que muitas vezes a gente não consegue fazer quando a gente está à distância, né? Nilmar, quer falar? Está com a mão levantada? Sim, bom dia. Bom dia. Eu tenho essa crítica com relação até à prova de avaliação mesmo que eu fiz agora. Eu achei que eu tinha feito uma boa prova, né, no quesito que foi pedido, e como a resposta da tutora veio uma resposta padronizada, e no grupo que eu faço parte no WhatsApp, todo mundo tirou quase que a mesma nota. E eu não tenho o hábito
de compartilhar a resposta com alunos. Eu participo de um grupo, mas quando a prova é dissertativa, eu faço a minha prova. Sabe, eu quero ter a minha prova, eu não uso outro recurso nenhum a não ser meu conhecimento, o que eu busco. Com base no que foi perguntado na prova, né, eu achei que eu tirei uma nota muito ruim. Em 10 eu tirei 3. Depois que saiu a resposta, eu meio que não concordei, porque eu vi mais ou menos isso aí. A resposta estava padronizada, né? Era uma tirinha, né, onde eu tinha que interpretar aquela tirinha. Eu vi aquela tirinha, interpretei, só que quando veio depois a resposta no grupo de WhatsApp, todo mundo falando que tirou a mesma nota. E eu fiquei me indagando assim, será que 3? Todo mundo respondeu a mesma coisa? Eu não tive comunicação com ninguém, e todo Eu mundo não foi também. nem 4, nem 3,5, nem... Sabe? Então, assim, eu acho que tudo que foi pedido, veja o vídeo até o minuto tal, eu vi o vídeo, eu entendi, só que assim, pelo visto, parece que foi uma dúvida geral de todo mundo. Eu mandei para a tutoria não concordando com a nota, mesmo que eu tire aquela nota, você mereceu por isso, isso e isso. Não obtive resposta até hoje, sabe? Eu acho que tem mais, quase um mês, alguma coisa assim, que veio a nota, e eu não obtive a resposta, só que foi uma resposta padronizada do que se esperava que todo mundo respondesse. Tá. Eu vou, gente, eu iniciei, eu não vou ficar nessas questões agora, Sim, só né? para uma Por crítica assim, com causa, a relação da Érica também, o avaliação. nome dela já está anotado, que ela pôs uma dúvida no Tira Dúvidas, e eu vou dar um retorno para vocês, para quem entrou. Depois, no início da aula, eu expliquei que eu estava numa viagem internacional, e aí eu fiz, né, eu fiz as correções, mas o padrão de resposta, gente, é diferente da correção. Padrões de resposta tem, porque não tem como dar à tutora uma resposta individual para cada um. Mas eu vou analisar caso por caso das pessoas que colocaram lá, podem ficar tranquilos, que eu vou fazer uma releitura, vou entender se teve um gap aí entre as questões que eu pontuei e as respostas de vocês, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas o padrão não é na minha disciplina, o padrão de resposta é uma organização da FUMEC, no sentido de ter grupos de resposta, porque é difícil dar um feedback individual para cada pessoa. Então, Sim, tem um sim. padrão de resposta por agrupamentos de notas, tá? Isso não é na minha disciplina. Então, vamos supor, de 0 é 0, um tipo de resposta, de 3 a 5, estou dando um exemplo, tá? Outro padrão de resposta da tutora, no sentido de respondê-los. Mas nessa dúvida que você colocou, Mariana, a Nilmar também, a Érica, que eu também já tinha visto, eu vou analisar as questões individualmente, tá bom? Ô, Ana Carla, e outra assim, eu me vejo, você falando nisso aí, eu me vejo assim, sou uma estudante mais velha, né? Já. Então, assim, a gente vem de uma certa. Eu estou tentando tirar isso de mim de uma padronização. Lá pediu que desse uma resposta em 6 linhas. E eu lutei durante uma semana para responder em 6 linhas. E ficou, para mim, um assunto muito denso, muito rico, para ser explicado em pouquíssimas linhas. É porque as Eu sei que atividades há do essa AVA, necessidade, sim. a atividade do AVA tem essa questão da síntese, tá? E nós temos, gente, dentro de uma resposta, para vocês entenderem, até porque a nossa disciplina é avaliação. Você não tem um padrão de resposta construída, ou seja, todo mundo. Não, eu não tenho que responder isso, mas eu tenho palavras-chave que precisam sim estar Sim, naquela resposta. sim, eu Tá? entendo Então, dessa forma também. quando eu pergunto sobre determinado conteúdo, palavras-chave, elas precisam estar ali para que me mostre que aquele aluno entendeu o que foi pedido. Então, o que acontece às vezes? O aluno, às vezes, consegue construir uma resposta, e aí ele faz essa questão aí do exercício da síntese, e na síntese ele perde a essência do que é principal. Tá? Então, por isso que eu falei que eu vou analisar caso a caso, vou reler para verificar o que foi da essência que vocês perderam na resposta. Porque vou exemplificar. Às vezes eu estou falando do processo de ensino-aprendizagem, tá? Que era uma das questões lá pedidas. Quando eu falo para conectar a essência da aprendizagem ali e o ensino, é uma parceria onde o ensino não está desconectado com a aprendizagem.
porque eu preciso, em processo, entender isso. Se o aluno responde o que é ensino, o que é aprendizagem, já não é a resposta, porque ele não conectou e não fez a junção entre a reflexão do processo da importância da união entre o ensino e a aprendizagem. Só assim, rapidamente, explicando. Entendi. Às vezes ele explica o que é ensino, o que é aprendizagem, mas ele não explica a conexão e a importância desse olhar do professor nessa relação ensino, aprendizagem e avaliação. Aí, às vezes, o aluno questiona que eu fiz uma revisão de prova e continua a mesma nota. Professora, eu respondi. Respondeu, que é ensino, aprendizagem e avaliação, mas você não explicou a relação. Então, essas palavras, relação, quando a gente pede esse comentário, justifique, relacione, são as palavras-chave, onde eu preciso de dar esse norte. Não adianta eu entregar a resposta separadamente, porque não me mostra que o aluno conseguiu relacionar o conteúdo. Porque qualquer lugar eu acho a resposta de ensino, de avaliação e de aprendizagem. Mas a relação é um processo de construção que vem sendo discutido nos vídeos e nas nossas aulas. Tá? Eu não estou entrando em resposta específica de ninguém, mas pelas duas que eu já revisei, não mudaram a nota por causa disso. Porque o aluno tem ainda o hábito de responder quando eu peço, né? Eu não, os professores, os tópicos solto. Ele responde, mas a essência do que é pedido não é respondido. Pois é, eu coloquei assim, que a relação do ensino da aprendizagem é fundamental. Ô, professora, como essa relação... Gente, se a gente for entrar agora em resposta por resposta, nós vamos perder o finalzinho da aula, que faltam 20 minutos. Desculpa. Aí eu gostaria de pedir um favor para vocês. Eu já tenho, eu já respondi 2 e tem 3 dúvidas lá, no Tira Dúvida. Né? Da Mariana, da Eric, mais uma lá que agora eu esqueci. Então, eu gostaria de quem não pôs, por favor, coloque lá no Tira Dúvidas, que essa semana eu vou verificar e dou um retorno para vocês, tá bom? Okay. Porque não tem como agora responder uma por uma, porque eu preciso de ver a resposta no contexto. Tá, eu só queria fazer uma crítica à questão, porque teve só 6 linhas para responder, uma questão tão extensa e rica, sabe, de conteúdo, restringir a nossa resposta a 6 linhas, é muito difícil elaborar um texto em 6 linhas. As outras disciplinas pedem 15, 20 linhas, entendeu? Eu sei que não tem que ficar comparando, mas eu entendi assim. E eu também tirei a nota 3, então eu vou colocar lá no Tira Dúvidas. Só essa observação. Tá, mas em relação às 6 linhas, depende do que eu penso no sentido do que é essa relação. Eu não pedi respostas das questões. Quando você pensa na relação, na pergunta, 6 linhas são suficientes. Mas se o aluno chega em 10, gente, ninguém perde nota por isso, tá? É porque você pensa... Eu não tiro nota, nenhum professor tira nota porque ultrapassa o número de linhas. Mas é porque o número de linhas é suficiente para trabalhar o poder de síntese do que foi pedido. Quando é uma questão, vamos supor, dando um exemplo, eu não vou falar o nome de um professor, mas dependendo da disciplina, onde ele precisa de uma reflexão lá de 20 linhas, ele vai colocar 20 linhas. Como eu já pedi em outras avaliações, 20 linhas. Depende do que você, enquanto professor, porque quando você elabora uma questão, tem uma intenção educativa, tem um objetivo do que você quer que aquele aluno tenha compreendido da aprendizagem. Então, se a compreensão é a relação, e eu não pedi para descrever separado, então eu vou dar um exemplo que eu falei anteriormente. Esses 2 alunos que pediram, eles construíram em 20 linhas, não desconsiderei por causa disso, mas estavam errados, porque ele falou tudo separado, tópico por tópico do que estava ali para relacionar, mas a essência da relação não tinha. Não respondeu. Quando eu falo a importância da relação, mas que relação é essa? Entendeu, Mariana? Eu não li a sua resposta ainda de novo. Mas que relação é essa? É importante que a relação entre ensino e aprendizagem ocorra. Mas que relação? Qual que é esse olhar do professor para essa relação? Tá bom? Mas, assim, sou aberta, estou analisando quem colocou lá,
mas as duas até agora que eu consegui analisar, infelizmente não tem como mesmo alterar a nota. E aí, sim, eu estou dando, às vezes, esses retornos mais pontuais no sentido de dar explicação, se olha, realmente você não mudou a nota, porque nessa frase ou nessa resposta você não atingiu e não pôs a essência do seu pensamento nisso. Tá bom, Ok? professora. Eu só coloquei aqui na aula porque eu enviei mensagem para a tutora, ela não respondeu, entendeu? Então, fiquei assim, meio sem resposta. Ô, Juliana, eu abri o Tira Dúvidas, eu não vi a sua mensagem. Tá bom. Tá? Aí você Tá coloca lá, porque as pessoas que eu estou devendo resposta, principalmente a Mariana Lima e a Érica, que eu ainda não respondi. E agora a Nilmar colocou aqui no grupo. Também já anotei seu nome aqui, Juliana. Mas coloca lá, por favor, porque é mais fácil de eu pensar e analisar, tá bom? Mas pode ter certeza que se tiver algum erro, que seja aí da minha correção, da tutora, vocês vão ser considerados. A gente não está aqui para prejudicar aluno nenhum. Mas o que eu tenho analisado, infelizmente, não respondeu mesmo à questão. Tá? E o objetivo de diminuir as linhas no que eu pedi é da síntese mesmo daquilo que estava sendo pedido. Ok? Mas não sofram, gente. Ainda tem um processo aí de tempo para revisão. Essa é a diferença que a gente vê, às vezes, no processo do EAD, porque se fosse, já estava tudo na porta da sala dos professores no outro dia lá, né? Com a avaliação. Você, professora, olha aqui, Ana Carla, não sei o que. Eu falei, calma, gente, calma o coração, que nós vamos reler, vai dar tudo certo. E, caso não, de tentar corrigir essas rotas. Que, infelizmente, eu não consigo, na educação à distância, dar tanta atenção na correção de rotas igual eu gostaria. É justamente nisso que eu queria chegar, desse entendimento, né, do que está sendo pedido. Clareou agora mais para mim. Obrigada. Ok. Alane, sobre a aula, sobre a questão? Não, é só só pontuar aí uma questão. Bom dia, né, primeiramente. Bom dia. Sobre explicar os trechos, eu até expliquei, mas depois no final eu fiz um resumo, colocando a relação. Eu não sei se eu fiz 7,5 ou 8 pontos, então, assim, eu só expliquei para mim ter uma direção, né? Mas no final eu fiz o meu resumo, tipo assim, o que eu escrevi não era nem para considerar, mas aí embaixo eu fiz a relação. Nós temos que lembrar o seguinte, gente, se é uma resposta que tem uma questão e eu preciso de ter mapas conceituais, de reflexões, eu posso usar quantos rascunhos eu quiser. Mas na hora de enviar a resposta, eu tenho que elaborar a resposta naquilo da essência do que foi pedido. Uhum. Porque muitos alunos gastam um esforço e um tempo e uma elaboração de respostas, às vezes, tá? Não estou falando que é o caso específico aqui de ninguém, mas de outros, né? De outras questões que eu corrigi, que elas são tão confusas nesse pensamento que na hora do que precisa responder, não respondeu. Nessa questão, nessa questão eu me senti mais segura em separar e depois unir, sabe? Uhum. E aí minha visão acho que ficou mais clara. Tipo assim, eu vou... Tanto que a sua nota foi uma nota boa, né? Na minha visão, eu vou separar o que é um e depois eu vou ligar um ao outro para me ver a relação. E aí funcionou, porque aí eu fiz um... Umas linhas, eu não lembro. Quantas linhas você utilizou? Deve ter utilizado umas 10 ou 15. O resumo... se eu for contar... Não, eu estou falando de tudo, da sua resposta. Já de tudo, deve ter dado umas 10. Então, 10, e não 15. Perdeu ponto. A gente não tira ponto, tá, gente? Por excesso de linha. Mas o importante é responder o que está sendo pedido. Não adianta eu colocar 20 linhas. Eu achei que era uma regra fechada, 6 linhas e pronto. Mas se eu soubesse que eu podia colocar 10, 15 linhas, eu acho que ia ser melhor. Mas o importante é da gente lembrar que a gente põe uma média, né? A gente coloca lá, no máximo, 6 linhas. Mas nenhum aluno perde ponto porque ultrapassa. Mas também não adianta pôr 20 e 30 e não responder o que está sendo pedido. A minha vida toda que eu fiz resumo, eu fui assim, eu escutei assim, ninguém perde ponto por ultrapassar, mas você também não pode usar 20, 30 linhas num assunto nada a ver, entendeu? Você tem que resumir o que está pedindo, mas assim, é melhor eu ultrapassar do que eu também colocar lá 3 linhas, entendeu? Então, assim, se está dentro do assunto, o professor não vai tirar a sua pontuação, é lógico, você não pode escrever lá
um texto de 50 linhas, sabendo que o professor tem um monte de alunos para avaliar, e aí ele já coloca mesmo uma quantidade, para ele conseguir, senão ele, né, para ele avaliar um por um, fica muito difícil. Porque nós lidamos com, né, gente, pensamentos diversos e devaneios aí também. Então, se não tem essa síntese e poder de, né, de ser objetivo, quantas vezes você vai no congresso e fala, você tem 1 minuto para falar? Você tem que conseguir falar naquele 1 minuto. Agora, o que que acontece? Quando eu falo 6 linhas, no nosso resumo no caderno, nas nossas respostas, essa resposta vai para 12. Eu tenho que lembrar que são 6 linhas digitadas. 6 linhas digitadas é muita para que a gente dê uma resposta tão simples. É diferente se eu tiver que relacionar um texto de filosofia, de didática, dependendo ali, né, quando eu peço uma proposta de intervenção, quando eu peço para construir ali um planejamento didático, é totalmente diferente. Então, cada questão tem uma intenção e um objetivo por trás. Então, também não dá para comparar com uma disciplina ou outra, porque depende da intenção e da resposta que aquele professor espera. Do tanto de texto que ele pôs base de análise, do que ele pediu para construir com aquilo. Agora, as respostas, eu fiz uma prova, umas questões, né, no AVA muito simples. Simples no sentido até mesmo de conexão de pensamento, que a gente vem dizendo todas as aulas. Então, assim, as pessoas que assistiram às aulas dos vídeos gravados e aqui nos nossos encontros, já tinham as respostas. Porque a gente vem falando isso sempre, da relação, da aprendizagem, do ensino e da avaliação. Tá? Mas eu vou analisar cada caso aí com carinho. Ficou claro, gente? Ok. Então, vamos lá. Uma outra coisa importante que nós discutimos e que eu quero hoje trazer mais ênfase é quando a gente fala dessa relação do processo de ensino, aprendizagem e avaliação, é fundamental eu, no percurso de aprendizagem, lembrar que eu, enquanto professor, tenho sim as minhas intenções educativas, eu tenho uma proposta dentro do planejamento do que ensinar, porque senão os planejamentos curriculares de uma escola não deveriam ser considerados, mas eu tenho algo a seguir, por idade, por grupo etário. Então, a conexão, e é importante eu lembrar na valorização dessa aprendizagem do aluno, que a interação com o grupo, a mediação do professor, são fundamentais para a construção desse processo de aprendizagem. Quando eu penso e eu tenho a decisão, e enquanto professor, de transformar essa prática avaliativa e de pensar que eu posso, enquanto educador, fazer as minhas escolhas didáticas, e não as escolhas didáticas da escola, porque eu tenho já as escolhas didáticas da escola, os instrumentos que a escola já escolheu e já determinou que eu tenho que seguir. Eu dou mais ênfase ao processo, sim, de aprendizagem. E aí, não é uma tomada isolada essa decisão. Essa reflexão, ela precisa de pensar aí, que aluno é esse? Qual que é a turma? Quais são os conhecimentos prévios que esses alunos já têm? Quais são os instrumentos que eu consigo trabalhar nesse grupo? Porque dependendo, eu falo assim, eu quero trabalhar com grupos de estudo. Eu quero trabalhar com uma estratégia de sala de aula invertida, dentro das metodologias ativas. Esse grupo está preparado? Eu consigo fazer isso? Como que eu vou mediar?
Vamos pensar aqui agora, para que eu possa organizar essas trilhas, como se eu tivesse aí uma radiografia, mesmo, vamos pensar naquela radiografia do material, e que eu consigo fazer, por meio dessa radiografia, um diagnóstico dessa turma. Não tem como pensar em processo e estratégias de avaliação se eu não diagnosticar o meu grupo. Que grupo é esse? Quais são as aprendizagens desse grupo que estão sendo construídas? Quais as que eles têm dificuldade? Quais instrumentos? Eu vou usar nesse grupo portfólio? Meu portfólio na minha escola não é utilizado como instrumento de avaliação, mas eu, enquanto professor, consigo? Eu consigo fazer um portfólio desses alunos? Não vou conseguir porque dá muito trabalho. Ok, eu consigo fazer pelo menos pautas de observação? Não tem nenhuma escola, por mais tradicional que seja, que interfere no instrumento e nas estratégias didáticas do professor da sala de aula. Ele quer, sim, aquilo que a escola determinou como resultado e determinou como instrumento dele. O meu aluno tem que estar preparado para a prova, que é o instrumento que eles determinaram. Eu tenho que apresentar o meu planejamento para coordenação. Tem que estar lá bem definido qual o processo de ensino que eu quero, minhas trilhas de aprendizagem e os meus objetivos. Mas a estratégia didática na minha sala de aula, eles não pedem. Se eu vou fazer círculo, se eu vou fazer roda, se eu vou fazer trabalho em grupo. E tem professor que fala, eu não quero fazer trabalho em grupo, eu não posso dar nota nesse trabalho em grupo. Então, você não mudou sua concepção de avaliação. Se você vai dar um trabalho em grupo só porque você vai dar nota e a escola não te dá pontos para você trabalhar em outras atividades além de prova, você mudou sua concepção de avaliação? O trabalho em grupo para você é só para gerar um resultado final de nota? Ou o trabalho em grupo para você tem uma forma de você ter um olhar focado naquele grupo? Um olhar mais individualizado? Porque o trabalho em grupo é uma ótima oportunidade para você conseguir ter esse olhar individualizado para o aluno, né? Porque eu não preciso de focar em todos os grupos no mesmo dia. No mesmo dia, no Eu mesmo posso falar assim, tempo. hoje o meu foco de observação com as minhas pautas, eu vou observar estes 2 grupos e vou ficar mais perto desses grupos, observando a interação, porque não é só com o conteúdo que eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar, aquele aluno lê os textos, aquele aluno está participando, ele troca com o colega, ele aceita. E aí eu trago assim uma questão também que lá em Régio ficou muito claro para mim, o poder da indagação, que eu já utilizava muito. E nós fomos para uma oficina, para um ateliê, e para aquelas pessoas mais tradicionais vai gerando até uma angústia, porque a ateliêista, ela não traz respostas. Ela vai te indagando o tempo todo para que você vá construindo a sua aprendizagem. Né? E aí depois nós fomos para uma experiência em grupo. E aí nessa experiência, para mim, ficou muito claro que 2 das professoras que estavam comigo não iam mudar a prática ali, porque elas não sabiam trabalhar em grupo. Tudo aquilo que a gente fazia enquanto grupo, elas desconsideravam, porque elas já tinham na cabeça delas a resposta. O desafio é que a gente tivesse que ir para o espaço externo e que seríamos avaliados por isso, de tentar mostrar o movimento para além do olhar estereotipado. Difícil. Ana, esse que você está falando... tá já. Só para eu completar. E aí, imediatamente, elas foram para fotografar a bicicleta. A roda já é um movimento estereotipado. Pode falar. Eu só queria fazer uma observação nisso que você disse, porque eu estou como estagiária, já trabalhei já a 3ª escola que eu estou como estagiária, e a gente tem essa visão das ordens que vêm de cima para baixo como ordens mais pessoal da pessoa, do que ela não gosta, ela não realiza. Né? Eu faço coisas que eu não gosto também, mas
que seja bom para o grupo, para a sala, quando tem oportunidade. E eu, como estagiária, eu vejo muito isso. Sabe, que você falou essa questão do reciclável. Eu já trabalhei com professores, com coordenadores que falam, eles detestam reciclável. Não vou trabalhar, eu detesto, eu odeio. É uma fonte inesgotável de aprendizado. E a gente fica tão presa de não aprender para quando for para a sala de aula, quando a gente for a responsável de não ter essa experiência, para mim é uma falha muito grande na formação de professores. E isso é uma mudança que eu preciso fazer enquanto estudante, enquanto professor. E assim, eu falo, gente, porque eu tenho mais de 30 anos de prática. E na educação básica também, né? Hoje não mais, porque eu estou na coordenação há mais de 10 anos, mas eu fui professora pé chão de sala de educação infantil, de ensino fundamental, e de escolas muito tradicionais no sentido de famosas em Belo Horizonte, de tradicionais de métodos de ensino também, onde eu era questionada, mas eles querem também o resultado. E quando você começa a mostrar que aquilo é possível por outras formas, a prova eu vou fazer. Eu vou entregar os trabalhos avaliativos que tem que fazer. Mas o jeito de conduzir a minha aula, de respeitar o meu aluno, de considerá-lo como sujeito no seu processo de aprendizagem, isso é meu, isso não é da coordenadora. Isso não é do diretor da escola. Eles querem resultado com a aprendizagem. E a Flávia Lamonet deve falar muito disso para vocês, das escolhas didáticas assertivas. Eu tenho 1000 escolhas que eu posso fazer. Eu tenho escolhas didáticas, desde as tradicionais, onde eu vou ser um mero professor ali de passar as informações, até escolhas didáticas, onde o meu aluno é um sujeito protagonista. E essas escolhas cabem a mim. Eu posso trabalhar com 3 professoras em grupo, organizar todo o planejamento, ser tudo igual. Eu sei do que eu tenho que fazer, das folhas que eu tenho que dar, de tudo que eu tenho que alcançar, mas a forma de conduzir, ela é minha. Isso a gente não vai conseguir no curso de formação de pedagogia. É com muito estudo, é refletir o tempo todo a sua prática, é refletir as coisas que você estuda, é reconectar, é reaprender, né? E eu falo assim, eu estava até discutindo ontem com a Flávia, novidade teórica nessa vivência que eu tive, essa experiência em Régio, não teve. Mas tiveram sentidos as sinapses que eu fiz ao perceber as teorias e o jeito de fazer. Perceber e observar que aquilo é possível realmente. E que eu estou no caminho certo, que as minhas professoras estão, que não são trilhas fáceis, que eles também têm problemas com pais, eles também têm críticas dos pais em relação a muita forma, porque o pai gosta de tudo muito organizado e formalizado. E uma vez eu falei com uma professora na escola da educação infantil, tá, que hoje eu coordeno, que ela não queria mudar a prática, de sair um pouco da cultura do papel e trazer mais vivências e experiências. E eu quis dizer para ela que isso não estava deixando de ter objetivo, mas estava considerando a criança, que o papel em si às vezes não considera. E ela falou comigo assim, mas essa escola é muito tradicional, os pais vão reclamar. Eu já estou lá há 4 anos, eu nunca tive um pai na minha sala que falasse assim, Ana Carla, depois que você chegou aqui, por que diminuiu tanto papel? Por quê? Porque eles estão enxergando o processo de aprendizagem no dia a dia, por meio das documentações pedagógicas, por meio da sistematização, quando tem um papel significativo e não papel por papel, por meio dos recortes semanais que nós damos para a família das notícias, com as fotos, com as vivências. Então, quando eu mostro que aquele processo de aprendizagem ocorre e que eu vou avaliando no dia a dia, e aí sim, eu tenho formas de mostrar depois, eu tenho relatório final, eu tenho documentação pedagógica, não tem questionamento, porque o objetivo está sendo cumprido. E é preciso a gente ter em mente, gente, que não tem o certo e o errado, mas tem elementos que melhor adaptam a situação didática que eu posso escolher,
de acordo com aquilo que eu iniciei a aula. Quando eu penso qual estudante eu quero formar. E que vai Se eu não depender quero também da estudar turma, né, Ana Carla? Hã? Desculpa te interromper. E que vai depender também da turma, né? Da turma em algumas estratégias didáticas. Mas se eu tenho em mente o estudante que eu quero formar, eu também mudo essa turma mais agitada. Isso que eu ia Porque ele é falar. parceiro no processo de aprendizagem. Ele não me vê, enquanto professor, alguém que está ali que desconsidera o que ele pensa. E muitas vezes a gente desconsidera o que o outro pensa. Porque a vida é corrida, a sala de aula é corrida. Eu tenho um planejamento cheio de conteúdo que eu tenho que dar. Então, 2 alunos ali que não conseguiram atingir a meta de matemática ali, eu filho e falo assim, como pai, indico, põe numa aula particular. Ele não conseguiu aprender esse conteúdo, mas eu tenho que passar para frente. A escola está me acelerando, o sistema está me acelerando, o Enem está chegando, né? As provas aí, nunca vi um ano que passou tão rápido, o meio do ano está chegando. Aí eu estou com foco no conteúdo, eu não estou com foco na aprendizagem. E o grande desafio que eu encerro o nosso debate hoje é pensar quais as estratégias onde eu não desconsidero o conteúdo e as intenções educativas, porque senão não precisa de professor, mas percebendo esse aluno protagonista na sala de aula. E não mais o professor como detentor do saber. E aí eu vou entrar na didática. Quando eu levo para a sala de aula uma dinâmica onde eu faço o aluno pensar e eu tenho uma pauta para observar aquela aprendizagem, ali eu consigo ver tudo que eles sabem ou não sabem. Porque numa resposta de um aluno, num debate, numa fala, num trabalho em grupo, eu vejo a aprendizagem que não foi construída. E aí eu vou esperar chegar na prova para ele tirar 0? Ou eu, na hora, já vou fazer uma indagação e vou mediar o processo para aquele aluno parar e pensar, professor, eu não parei para pensar sobre isso. Eu não tinha considerado isso na minha resposta. Então, a importância de nós estarmos em constante transformação também em estudo. Porque se eu não estudar, eu não medio o professor, enquanto coordenadora. Como que eu vou mediar e vou indagar? A mesma postura que eu tenho na sala enquanto professora, eu também tenho que ter em coordenadora, porque também é um processo de aprendizagem. A minha diretora um dia falou comigo assim, quando eu cheguei, nossa, a gente tem poucos grupos de formação, eu só tenho de 15 dias. Eu acho muito pouco. Mas aí eu respondi para ela, a formação se dá em serviço. É no dia a dia. É quando eu vejo uma prática que não foi adequada, um planejamento, e naquele momento eu já tento corrigir a rota daquele professor, dando ideias, estando junto, indo à sala, está com dificuldade de uma produção de texto? Vou te ajudar, vou fazer, me observa. Observa como é que eu medi esse processo. A mesma coisa com um aluno na sala de aula. Vocês podem ter certeza que se eu estivesse presencialmente com vocês não tirariam 3 numa questão. Porque essas dúvidas, elas iam sendo sanadas. E muitas vezes o aluno não posta no EAD as dúvidas lá no Tira Dúvidas. Ele não posta. Vai lendo o material, alguns nem leem. Tem aluno que não faz atividade nenhuma e deixa tudo para a prova. Acha que vai conseguir fazer a prova. E eu, enquanto professor, não consigo perceber esse processo. Isso é uma angústia minha, tá, gente? Enquanto professora de avaliação, numa disciplina que eu acho tão importante e que eu não consigo dar o meu melhor sendo um curso EAD. Porque eu não estou no dia a dia. Até o toque de um professor na sala de aula e de entender que a Mariana naquele dia não está bem para fazer aquela questão é importante. Porque, às vezes, no dia de você realizar uma prova, você não está bem emocionalmente. E eu não posso desconsiderar você enquanto aluno, enquanto sujeito. Bom? Então, eu agradeço. Fiquem tranquilos e tranquilas que eu olharei cada questão das pessoas que colocaram lá. E se realmente tiver tido algum erro ali, ou se realmente... Porque a primeira vez eu posso ter lido de uma forma, e na hora de eu ler
de acordo com o que vocês pontuaram, eu posso falar, deixa eu fazer um esforço para ler diferente, para ver se realmente essa pessoa entendeu. E se eu conseguir alterar a nota, para mim não tem problema nenhum, porque eu não tenho a nota como fator principal. Mas eu quero que realmente vocês entendam o que está sendo pedido na questão. Para mim, tirar 10, tirar 1, tirar 3, porque tem aluno que pode ter tirado 10 que copiou alguma questão e que eu não percebi, concorda? O importante para mim é, vocês entenderam o que eu pedi? Porque se também não entenderam, não tem sentido e significado as nossas práticas e as nossas discussões. Tá bom? Então, vamos fazer só um print aí da nossa tela. Quem puder abrir a câmera. Deixa eu parar de gravar. Obrigada aí a todos e a todas. Então, vamos lá, né? Tirar o clima, a gente ficar melhor.